Então, continuando, todos os conflitos que nós temos em qualquer área da vida, seja saúde, dinheiro, relacionamento, questão de trabalho, tem origem em um desses pontos ou em mais de um ponto. Mais de um ponto, né? Você pode ter algum conflito com pai, com mãe, com ancestrais excluídos. Isso normalmente acontece, não é muito difícil. A gente sempre carrega alguma coisa dessas pessoas que são tão importantes na nossa vida. Então, ou você tem uma vivência com a tua mãe que foi traumática, ou algo em relação ao feminino que você traz como bagagem das mulheres da família, né, que também está associado ao trabalho com a mãe, ou a gente está conectado, ou a gente está conectado com as questões que os antepassados vivenciaram lá atrás. Seja bem-vinda, Sônia, tudo bem? Então, a gente precisa olhar com muito carinho para essas vivências, para essas memórias, porque isso faz parte da nossa constituição física e energética. Então, a gente tem, dos ancestrais, a gente recebe tanto a informação genética, né? O gene, as características físicas, e também já é comprovado cientificamente que a gente tem a epigenética, né? O campo morfogenético, as informações do que eles vivenciaram, os hábitos que eles tinham, o comportamento que eles tinham, tudo isso também é passado para nós, tudo isso também é uma informação que nos constitui, né, em quem nós somos. Então, nesse encontro, a gente vai olhar, a gente vai iniciar esse movimento que vai durar uma semana, né? Já começou o trabalho, a gente já está nessa energia dos ancestrais. Eu estou desde manhã trabalhando com os ancestrais e iniciou no domingo o meu movimento aqui com os ancestrais. Então a gente vai iniciar um movimento, a gente vai dar abertura para olhar para essas questões que a gente traz dos antepassados, que são conflitos que não foram resolvidos lá atrás, que a gente às vezes se conecta, se alia para tentar resolver, ou são memórias que a nossa alma tem que precisa ser liberado, que precisa ser curado. Então a gente vai fazer esse pedido de liberação e esses decretos de liberação também. Tá? Então já convido vocês a fecharem os olhos para a gente fazer a abertura do campo. Respira fundo. E a partir de agora eu decreto que está aberto o campo morfogenético do grupo da jornada Tratamento de Base para trabalhar com os ancestrais. E decreto que estão abertos os sistemas de cada um aqui presente conforme a necessidade. Peço conexão com a plataforma da Estrela Azul. Peço que os membros do Conselho Kármico se façam presentes aqui agora, direcionando todo este trabalho para a ala do Conselho Kármico dentro da plataforma da Estrela Azul. Conectando. Vamos invocando a energia do Mestre Saint Germain, Lady Portia, Kuan Yin, com toda a sua misericórdia divina, para que olhe com amor para todos que estão aqui presentes, para todo o movimento que essas almas estarão fazendo, ativando, conectando com a energia dos anjos do raio violeta, trazendo a transmutação, a liberação dos karmas, a alquimia dos karmas, transformando em oportunidades de aprendizado, transformando em serviço. Peço a todo o sistema familiar que olhe com amor para o movimento que a gente faz a partir de agora. Peço aos ancestrais que sustentem esse movimento, junto com os orixás ancestrais de cada um. Sustentem todo esse movimento na luz, no amor, na mais alta energia de troca. Peço a divina presença eu sou que passe à frente, conduzindo todo este trabalho, e decreto que seja feita a vontade divina e não a minha. Assim eu quero, assim eu decreto. Ativando 4 pilares de luz nos 4 cantos deste espaço, ativando uma pirâmide em alfa, beta, gama, delta e epsilon na cor dourada, envolvendo todo o nosso grupo. E está feito. Pode abrir os olhos. Eu vou começar aqui com a oração dos ancestrais, para a gente já
para a gente já associar. Então, oração aos antepassados. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto e com muito amor, eu dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Eu dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Eu dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora eu semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Muito linda essa oração, né, gente? Só um minutinho que a Kátia tá tentando entrar aqui. Ok, então vamos lá. Hoje eu já tava desde manhã na energia do encontro e me veio a seguinte percepção, né? Que talvez seja óbvia para alguns, ou talvez nunca tenham pensado sobre isso, mas eu tô aqui vivendo a minha vida, lidando com os meus desafios, os meus sonhos, as minhas aspirações, né? Aquilo que eu desejo, lidando com os meus conflitos também. Mas daqui 50 anos, eu vou ser o ancestral de alguém, né? Eu vou estar. Hoje eu tô nesse lugar, mas na linha do tempo, né? Num passado muito distante eu nem existia, e num futuro não tão próximo eu serei a avó de alguém, eu serei a tataravó de alguém, eu serei a ancestral de alguém. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente amplia um pouco a nossa percepção e a gente começa a ver coisas que a gente não tinha pensado antes. Né? Quando você sai do teu eu e você vê além, você enxerga além. E isso traz um pouco para a questão da humanidade, né? Porque quando a gente fala de ancestrais, é muito além, né? É para trás, é muito, muito lá atrás. Não são só os meus pais, os meus avós, os bisavós, tataravós, pentavós, hexavós, heptavós e por aí vai. Tem toda a nossa árvore genealógica, né? Na constelação a gente consegue trabalhar na constelação com pessoas, geralmente abre até o quarto, né? Até a quarta geração. Mas a gente trabalha, por exemplo, na ancoragem, a gente abre todas as gerações passadas. A gente pode rastrear o conflito que a gente vive, qual é a origem desse conflito, até 72 gerações atrás e para mais, né? 240 gerações. Então tem toda a nossa linhagem, né? Se você for puxar, nós estamos todos conectados de uma forma ou de outra. Mas quando a gente olha por esse ângulo que eu futuramente, né, eu serei o ancestral de alguém, qual contribuição que eu estou deixando para o sistema, né? Será que eu vou resolver todos os meus conflitos ou alguém lá da frente vai ter que se aliar comigo para me ajudar a resolver alguma coisa que eu não consegui concluir, né? E isso vai gerar peso para essa pessoa ou para mim. Então, quando a gente fala de ancestrais, está muito conectado aos emaranhamentos. Na constelação, a gente trabalha muito com os emaranhamentos. A gente vai se emaranhando, a gente vai se aliando e ficando comprando o destino do outro. Então a gente sai muito do nosso lugar. É diferente sair do meu lugar em termos de ampliar minha visão para eu ver algo que eu não estou enxergando e do que eu sair do meu lugar para viver um destino que não é meu. E a gente faz isso com muita facilidade. Então a gente já olhou pela perspectiva da mãe,
e do pai. Quando eu saio da minha vida e vou resolver um problema pelos meus pais, eu compro o destino dos meus pais. Mas, a nível da alma, eu posso estar vivendo um destino da minha avó, eu posso estar vivendo um destino que a minha bisavó não conseguiu. Então, eu posso estar buscando uma realização que não é para mim. É para curar uma dor que ela teve. E nós fazemos isso a nível inconsciente, por isso que chamam de emaranhamentos. Então, os emaranhamentos, eles são situações conflituosas que tem no sistema familiar que a nossa alma olha. Então, quando a gente abre o campo na constelação, a gente está buscando olhar para onde a alma daquela pessoa está olhando. Então, na tua consciência, tu está aqui trabalhando, buscando resolver os problemas do dia a dia, mas a tua alma, ela está aliada a alguém, ela tá olhando para uma outra direção que pode não convergir com a tua direção a nível consciente. Então, aí que surgem os conflitos, consciente e inconsciente. Tua mente está focada numa coisa, mas o teu inconsciente, que é o que gere a tua vida, está olhando para um outro lugar totalmente diferente. E é isso que vai condicionar a tua vida. Então, quando a gente vive o destino de outra pessoa, tendo consciência disso ou não, e essa pessoa estando viva ou não, nós estamos nos emaranhando. Então, em termos ancestrais, a gente trabalha muito com os emaranhamentos, com essas lealdades invisíveis, com esse amor cego que nos conecta aos antepassados, aos problemas deles e também aos padrões de repetição, que isso é muito forte a nível ancestral. Vocês não têm noção da força que a gente tem que fazer como descendente de um sistema para fazer diferente, para romper com um padrão, para simplesmente escolher um caminho que eles não trilharam. Seja bem-vinda, Kátia. Que bom que deu certo. A força que a gente tem que fazer para romper com esse padrão ancestral é muito, muito forte, porque os nossos ancestrais são as nossas raízes, é da onde eu vim, eles me constituem também. Então, a repetição de padrões, ela está associada a uma aliança inconsciente que o sistema faz para manter em equilíbrio todas as relações, para resgatar membros que foram excluídos, que não foram reconhecidos, que não foram considerados, e para ter esse lugar de reconhecimento reconhecido, para ter esse lugar de pertencimento reconhecido. Então, quando a gente fala em sistema familiar e ancestrais, a gente está a serviço de um bem maior. A gente está inserido num grupo, que é o sistema familiar, que está também inserido em todo um grupo muito maior, que são todos os ancestrais. Então, é grupo dentro de grupo. Aí já entra... Tem muita interferência. Então, são muitos elos, são muitos laços. E é muito ampla toda essa questão. Mas isso está a serviço de um bem maior. Então, quando a gente olha por essa perspectiva de que tudo acontece por um motivo, que tem uma raiz, eu preciso olhar para essa raiz, eu saio do meu eu, do meu ego, saio do pequeno e eu olho para o grande. Então, a gente pode até pensar, nossa, mas minha alma está olhando lá para a questão do meu avô que sofreu, sei lá, um abuso ou falência, né, que perdeu tudo. Por que a minha alma está olhando para aquilo? Né? Aí, o que eu tenho que ver? Nada, não tenho nada a ver com isso, né? Por que eu estou comprando uma briga que não é minha? Aí a gente se questiona, será que não é tua mesmo? Porque a tua alma tem ressonância com aquilo, né? Alguma conexão você tem. Por que você está conectado com isso e não um primo teu? Não o teu tio ou a tua mãe. É você que está conectado. Então tem alguma ressonância da tua alma com aquela questão com o teu avô. Esse é um ponto da verticalização. Mas quando a gente fala de ancestrais, é na horizontalidade. Na questão é quem vem, quem veio atrás e quem vem depois. Então, tem sempre uma ressonância. E quando a gente sai do pequeno e a gente expande um pouquinho, a gente percebe que isso tudo é o próprio campo se reorganizando para preencher uma lacuna que ficou faltante, uma brecha lá que passou despercebida, uma questão que não foi resolvida. Por isso que a gente precisa, na nossa geração agora, nesse momento que a gente está, resolver os nossos conflitos, buscar sempre a evolução pessoal, o autoconhecimento, a autoconsciência, a autorresponsabilidade. Porque quanto mais eu me trabalho, eu me resolvo, mais integrada eu tô, mais bem resolvida eu tô, mais alinhada com a minha essência eu tô, e isso vai diminuir o trabalho de quem vem depois também, além do meu, facilita para mim e facilita para todo mundo, porque além de abrir um campo de cura, um portal de cura, eu vou resolvendo essas questões também
Não por quem veio antes, porque é muita pretensão eu querer resolver um conflito de alguém muito maior que eu, alguém que veio muito, muito antes de mim. É muita pretensão minha, é muita soberba falar, eu vou resolver pelos meus antepassados que não resolveram. Né? Então, esses laços, essas conexões que a gente tem com os ancestrais, que é o próprio movimento que o sistema faz para preencher aquelas lacunas, para incluir quem não foi incluído, para deixar tudo em equilíbrio, tudo em harmonia, muitas vezes isso traz peso para mim. Então, eu resolvo aquilo que me toca. Né? Eu resolvo esse conflito que pode ser um padrão que passa de geração em geração, mas como ele chega para mim, eu não vou curar o padrão lá do meu bisavô. Eu só vou fazer com que aquilo termine aqui. E eu faço um movimento de abertura, de levar informação, de mostrar que existe uma nova forma de viver, de pensar diferente. Mas eu resolvo aquilo que me compete, porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolha, de decisão. Né? Agora, se eu quiser resolver e curar por ele, aí eu estou saindo do meu lugar. Né? Ele estando aqui ou não, por exemplo. Né? Pode ser que ele já tenha partido. Então, aí eu vou estar saindo do meu lugar, vou estar comprando um destino, consciente ou inconsciente, e isso vai me trazer mais conflito, mais peso, mais dor. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência de que os movimentos em relação aos ancestrais é para que eu me desconecte disso, para que eu me autorize a fazer diferente, viver de uma forma diferente, um novo padrão, de uma nova forma, para que eu rompa com esses laços que me aprisionam, porque eu não consigo curar por eles. Né? Ninguém cura ninguém e ninguém cura por ninguém. Né? Vocês podem querer, por exemplo, beneficiar um irmão, um familiar, mas o movimento é a pessoa que precisa fazer. Né? É a pessoa que precisa vivenciar. E isso, quando a gente traz para a árvore genealógica, a gente veio depois. Então a gente não tem nem força. A nossa força para resolver as nossas questões é aquilo que veio do passado que me toca. Né? Que daí eu já resolvo uma parcela do problema. Então aqui muito desses emaranhamentos e conflitos em relação ao sistema familiar, que também os conflitos que eu tenho comigo mesma, que eu tenho com o próximo e que todo o sistema traz como informação, como padrão, muito disso acontece por desconhecimento das leis, tanto as leis sistêmicas quanto as leis universais, e por infringir essas leis, por não respeitar essas leis, né? E essas leis têm as leis sistêmicas, que é a questão do pertencimento, a ordem, né? E o equilíbrio, mas tem as leis universais também. Lei da ação e reação, lei da a causa e efeito, lei da vibração, a questão a lei da atração, a lei do mínimo esforço. São várias leis universais que quando eu compreendo que elas existem e que elas estão acima da própria sociedade que a gente vive, a lei da humanidade é outra lei, né, que a gente trabalhou nos outros encontros, eu busco me alinhar com essas leis. Né? Quanto mais em alinhamento eu estou com essas leis, fazendo o que precisa ser feito, buscando a minha evolução, buscando o caminho que é leve para mim, menos conflito eu vou ter e mais facilmente eu dissolvo esses emaranhamentos, essas questões que a minha alma está conectada. Porque nesse caminho também eu vou tendo consciência. E quanto mais consciência eu tenho, maior responsabilidade também. Então, por exemplo, se eu sei que cada um tem um lugar no sistema, né, na vida, no mundo, e eu desrespeito esse lugar, ou eu tenho meu lugar desrespeitado ou não reconhecido, e eu reconheço que isso é uma lei, que isso é um direito, né? A gente nasceu, uma vez que a gente nasceu, a gente tem um lugar pré-definido. Aquele ali é o teu lugar, ele tem que ser respeitado e você precisa ser incluído. Uma vez que eu sei que ou eu vejo que alguém não está sendo incluído, ou que eu me sinto rejeitado, ou eu me sinto excluído, ou eu me excluo, eu preciso ter a consciência e reconhecer que tem uma lei ali que não está sendo respeitada e que isso vai gerar um conflito, que isso vai gerar um problema. Pode ser amanhã, depois, daqui 10 anos, né? A questão do tempo e espaço é relativo. Porém, agora, cada vez mais está sendo mais rápido os efeitos, né? A lei da causa e efeito está atuando muito mais rápido, porque a gente não tem mais muito tempo. A gente tem que evoluir, então está muito acelerada essa questão da evolução, né?
da expansão, tanto individual quanto coletivo, da conscientização. Então, antigamente era muito mais fácil de encontrar isso em relação ao sistema familiar, né? Hoje em dia ainda continuam algumas questões veladas, né? Mas, por exemplo, antigamente, quando os doentes, né, quando tinham doenças incuráveis, ou que até então não tinham vacinas ou não tinha tratamento, as pessoas elas eram totalmente tiradas do convívio familiar, elas eram totalmente excluídas. Quantas questões de injustiça, de roubo de terras, de assassinato por questões de terra, de conflitos que muitas vezes as famílias têm por disputa de terra, de limite de terra, né? Que isso passa de avô para neto, são muitas gerações envolvidas no mesmo conflito. Então, muitas questões de injustiça, muitas questões de morte, de adoecimento, né, de adoção também, né, filhos, né, que não foram reconhecidos. Tudo isso vai contra as leis sistêmicas, as leis universais, quando não é trabalhado, quando não é acolhido, quando não é reconhecido. Então, a gente ajuda o sistema e os ancestrais quando a gente começa a se alinhar com essas leis. E a nossa vida, ela vai fluir, vai ter mais prosperidade, vai ter mais saúde, relacionamentos harmoniosos, quanto mais em alinhamento eu estou com as leis. Porque se eu estou em alinhamento com essas leis, eu posso até mandar para vocês um arquivo ali, para quem desconhece as leis, toda a descrição quais são, né? Mas quanto mais em alinhamento eu estiver, eu vou atrair por ressonância alguém em alinhamento também. Aí é questão de princípios e valores, né? Quem tem os seus princípios e valores bem definidos vai atrair por ressonância uma pessoa que também tem princípios e valores definidos. Alguns serão os mesmos, outros já vai dar divergência, mas tem uma conduta ali. Então, quando eu começo a compreender isso, que agora nós temos essa informação, antigamente não se tinha acesso a essa informação, era só nos círculos muito fechados, as sociedades secretas, né? As irmandades, as seitas, era tudo muito velado, muito isolado isso. Agora a gente tem acesso à informação. Uma vez que a gente tem acesso a essa informação, eu vou me trabalhando e com isso eu beneficio a todos do meu sistema familiar. Porque se você for pegar numa visão macro, todos nós viemos da mesma fonte criadora e todos somos irmãos, todos somos um, né? Todos estamos conectados. Então, o movimento que eu faço para me curar, de alguma forma, ele beneficia você. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu elevo a minha frequência, quanto mais eu sou uma pessoa boa, eu desejo bem ao próximo, eu faço o meu melhor dentro da minha área, no meu dia a dia, para beneficiar o mundo. O mundo é todo mundo, natureza, pessoas, né, os animais. Então, quanto mais eu exercito o bem, vivo o bem, falo o bem, penso o bem, mais em alinhamento eu estou com essas leis, mais a minha vida vai fluir. E isso eu vou, naturalmente, eu vou me desconectando desses emaranhamentos familiares. Porque não tem, eu posso romper na dor, com esses laços, com esses contratos, com esses pactos que a gente faz com a família, com essas, muitas vezes são maldições familiares também. Eu posso romper na dor e eu vou ter que fazer muita força, ou eu posso romper pelo amor. E uma forma de romper com esses padrões transgeracionais que são negativos, que são patológicos, que são pesados, é pelo amor. E pelo amor, eu vou simplesmente me desconectar disso porque eu compreendi, porque eu evoluí, porque eu tenho uma nova consciência, porque eu vibro na luz, porque eu estou sempre positiva, porque mesmo que aconteça alguma coisa negativa, mesmo que eu tenha problemas, mesmo que eu tenha dívidas, mesmo que eu tenha uma doença, eu estou alegre, eu busco ver o lado positivo das coisas. Então, isso eu vou elevando a minha frequência, eu vou me desconectando desses padrões. Se eu me desconecto, automaticamente eu rompo com isso, porque eu já não vibro mais nessa frequência da dor. Eu já não vibro mais nessa frequência de problema, de desigualdade, de injustiça, né? Então, com a própria evolução de busca de consciência e de você ter uma conduta humana, quanto mais nós nos humanizamos, mais a gente rompe com esses padrões, sem precisar fazer força. Então, isso também é uma consciência
recente, é novo, né? É novo isso, e isso resolve todos os conflitos. Essa evolução da consciência, essa evolução da frequência, esse nível de frequência, por exemplo, tu pode vibrar em 100 Hz, tu tá vibrando no medo. Se você vibrar em 100 Hz, pela lei da ação e reação, pela lei da vibração, você vai atrair situações de medo, porque você está emanando 100 Hz, aquilo vai retornar para você na mesma potência, na mesma frequência que foi. Então, você está alimentando aqueles padrões negativos, você está mantendo aqueles padrões negativos. Se você vai elevando a sua frequência, vai se trabalhando, vai melhorando as suas questões, olhando para as suas crenças, né, buscando mudar teu comportamento no dia a dia, você sai do 100 Hz, tu vai lá para a neutralidade, o 250 Hz. Ou você sai, tu vai lá para 500 no amor, na alegria, 520 alegria, alguma coisa assim. Então, se você tá na alegria, mesmo que você oscile, algo te incomodou, você cai para 200, depois você volta para 500, né? Mesmo que a tua frequência oscila, porque é muito difícil a gente nessa sociedade que a gente vive manter 500 Hz, né? Então, mesmo que você oscile, você já vai ter uma quantidade de energia muito maior. Então, os conflitos, os problemas, os emaranhamentos, esses padrões, eles vão se dissolvendo com o tempo. Aí, nesse ponto, é o tempo, o nosso maior aliado na questão da cura. Então, nesse momento, é importante que a gente compreenda que eu estou conectado aos destinos das pessoas da minha família de muitas maneiras, né? A gente vai falar uma dessas conexões na semana que vem, que a gente vai trabalhar especificamente com os excluídos. Então, quando a gente compra o problema, o abrigo, quando eu olho para pessoas que ninguém olhou, então eu compro aquela dor, eu carrego uma dor que não é minha. Então, compreender isso e buscar resolver isso na amorosidade através da minha evolução, também é uma forma de auxiliar as pessoas que eu amo e que convivem comigo. Porque tem coisas que a gente fala, entra por aqui e sai por aqui, né? E tem muitas pessoas que elas são tão resistentes a enxergar esse novo mundo, essa forma integrativa, essa forma sistêmica de ver o mundo, sistêmico no sentido que todos estamos conectados, e existe uma grande malha, né, que une todos nós como humanidade, como ser também, como família. São muitas conexões, muitas malha dentro de malha, né? Mas enfim, tem pessoas que têm muita resistência a ter essa visão integrativa. Então, tem coisas que você mostra pelo exemplo, né? Conforme você vai evoluindo, você vai melhorando, as coisas vão fluindo para você, você vai mostrando que existe uma nova forma, né? Sem precisar convencer, sem precisar lutar. Então, essa é a visão sistêmica da nova era, em como a gente consegue beneficiar e ajudar as pessoas que a gente ama, sem entrar no conflito, sem alimentar a dor e sem carregar essa dor por mais tempo, né? Então, quando a gente fala de ancestrais também, um outro ponto muito importante, que isso aqui é bem pesado, é a necessidade de pertencimento. Então, a gente faz muita coisa pela necessidade de pertencer. Então, é no sentido assim, se eles fizeram, eu faço igual automaticamente, né? Tem uma tradição familiar, algo que passa de pai para filho, algo que... Existem famílias que têm tradição, a família de médicos, família de advogados. Vai lá o neto, lá o bisneto, querer fazer medicina veterinária, como que vai ser isso? Se ele vem de uma tradição de, né, família de advogados. É um padrão muito pesado, é imposto praticamente. O campo ele está vibrando, está caminhando naquela direção. Então, para você romper com isso, é muito pesado, porque existe por trás uma necessidade de pertencimento. Então, se eu faço igual, eu me sinto incluído, eu pertenço a esse clã, eu pertenço a essa família. Se eu quiser fazer diferente, eu vou lidar com a culpa, eu vou precisar ter muita força, vai ser muito pesado, eu vou lidar com muitas questões, principalmente as minhas sombras, para eu reconhecer que, mesmo que eu faça diferente, eu continuo pertencendo, porque é um direito que todos nós temos, de nascimento. Eu nasci, pertenço a essa família, ninguém pode me negar esse direito.
Porém, eu preciso mudar minha consciência para que eu consiga fazer esse movimento na amorosidade. Senão, eu vou sempre me aliar e voltar para aquilo que sempre foi, né? Porque se eles sofreram, eu sofro também, mesmo que eu não goste, mesmo que dói, mas assim eu pertenço. Porque eu posso pertencer na dor ou no amor, né? Então, quando a gente vai trazendo para a consciência essas conexões, começando a se questionar, por que eu faço isso? É aquela questão não sei muito bem o nome daquilo, mas vocês já devem ter ouvido falar daquela questão do peixe, né? Que a mulher ia cozinhar o peixe, dela corta o rabo, cortava a cabeça, mas ela repetia isso porque ela via a mãe fazendo e via a avó fazendo. E a avó fazia porque a forma era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então é aquela coisa que a gente faz sem nem pensar. Esse é um padrão. Quando você vê, você faz. Você não sabe por que você está agindo daquela forma. Tu não sabe de onde veio. Eu faço porque minha mãe fazia, minha avó fazia, porque é assim que eu aprendi. Então, quantas crenças tem ancestrais? Tanto que no Theta Healing, quando a gente trabalha nessa questão, até nas barras de Axis, com crenças limitantes, as crenças ancestrais, elas têm muito mais peso. A raiz é muito mais profunda. Tem as históricas, que são aquelas de alma, né? Que desde que a minha alma foi criada, e tem as crenças ancestrais, que são de toda essa vivência a nível sistêmico, a nível familiar, né? Então, quantas coisas você faz no teu dia a dia que você tem real consciência de estar fazendo porque é uma escolha tua e não um padrão que você aprendeu a fazer assim, com a tua mãe, com a tua avó, que isso vem passando e que você só repete. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai ser convidado a agir diferente no dia a dia, porque romper padrões também não é uma coisa grandiosa, né? Mas é nesses pequenos detalhes. Naquelas atividades repetitivas, que já é uma programação no nosso inconsciente, que é um hábito, que é uma crença, que eu fico repetindo aquilo sem nem perceber, de tão automatizado que tá, de tão robotizado que tá, eu não percebo que aquilo não é meu. Então, eu não tenho um real motivo para fazer, né? Além de que sempre foi feito assim. Então, esses comportamentos que a gente repete trazem muitas doenças. E um dos exemplos que a gente vê disso também é em relação às doenças do útero, né? Que pelo menos a minha geração, as minhas amigas, as pessoas da minha idade que eu convivo, muitas mulheres, a grande maioria, têm algum problema no útero. Endometriose, alguma dificuldade em relação a dificuldade para engravidar, ou dores, ou muitas cólicas, problemas menstruais, essas questões do feminino. Então, isso vem também de todo o histórico de abuso que as mulheres passaram, todos os conflitos em relação aos homens, a necessidade que as mulheres tiveram de ir para o mercado de trabalho, de se fortalecer, ir para o masculino e deixaram de lado o feminino. Então, tem uma luta interna com os homens muito grande. Tudo isso são padrões que eu posso escolher curar, me aliar à dores dessas mulheres, minhas ancestrais, minhas antepassadas ali, e eu posso escolher curar no físico. E essa cura do meu útero pode estar olhando para muitas histórias de dor que tem das mulheres que me antecederam. Então tá tudo conectado. E isso se conecta também no ponto do pertencimento, de que eu também vivo isso, eu também sofro, porque eu quero pertencer, né? Eu quero me sentir parte da família. Então, como que eu faço para fazer uma escolha diferente? Que isso pode ser. Na minha família sempre teve relacionamentos ruins, por exemplo, ou patológicos, ou abusivos, ou sempre teve separação. Então, eu quero ter um relacionamento sem separação. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer isso, ou eu estou fadada a me separar? Não, eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio, que é uma lei, a lei do livre-arbítrio. Você tem escolha, né? Você tem poder de cocriação, você tem poder de pensar e criar a tua nova realidade. Mas você precisa vencer o desconforto e compreender a nível de consciência que está tudo bem não seguir o padrão dos seus familiares. Está tudo bem fazer diferente. E que eu sou forte o suficiente para lidar com a culpa de ser feliz enquanto
Muitas pessoas no meu sistema, muitas mulheres ou muitos homens, foram infelizes nos seus relacionamentos. E isso é um trabalho de consciência. Então, à medida que eu vou me elevando, que eu vou me trabalhando, que eu vou mudando a minha forma de pensar, de me posicionar no mundo, eu mudo os meus comportamentos, porque eu mudo o pensamento, sentimento, muda a minha ação, eu me posiciono de uma forma diferente e vai ficando mais leve de eu lidar com isso. Porque sem elevar a frequência, eu vou estar sempre conectado àquele padrão. E tem outra coisa muito forte do padrão, é que a gente é sempre testado a repetir. Tu vai ser testado sempre. Não posso colocar isso também como uma crença, né? Que sempre vai ser testado. Mas é muito fácil voltar a esse padrão. É a mesma coisa de um vício, né? O vício em bebida, o alcoolismo, isso também é um padrão sistêmico, né? De certa forma. Então, quem tem um vício que já tentou largar esse vício sabe como é difícil. Tu vai sempre ser convidado, qualquer deslize, qualquer baixa na tua frequência, qualquer brecha que você der ali na questão de orar e vigiar e que você não está no presente, você vai ser convidado a voltar para o teu padrão, porque ele vai estar ali te esperando, porque ele te acompanhou 10, 20, 30 anos. Então não é de hoje para amanhã que tu vai romper. É dia a dia fazendo novas escolhas e buscando elevar minha frequência para sustentar minha nova escolha. Né? Porque tu imagina essa questão do alcoolismo. O filho é, o pai é, o avô é, isso começou lá no tataravô. Essa nova forma de lidar com a bebida, essa nova forma de viver sem o álcool, por exemplo, sem o vício, que veio, sei lá, 4 gerações, não é do dia para a noite que eu vou romper. Eu preciso todos os dias fazer uma nova escolha e sustentar aquela escolha. E eu só vou conseguir se eu expandir minha consciência e me conectar com algo maior e elevar minha frequência. Senão, eu vou ser sempre convidado a voltar para esse padrão. E cada vez fica mais difícil, porque é um jogo de resistência. A gente testa a nossa capacidade de resiliência, né? Que a resiliência é quanto o metal ele aguenta de pancada sem romper. Então ele vai deformar, ele vai mudar de forma, ele vai ficar, né? Vai ter uma aparência diferente, mas ele não vai romper. E muitas vezes ele volta. Ele apanha, mas ele continua ali. Não aparenta. Então, isso testa a nossa resiliência, né? O quanto a gente consegue se fortalecer em termos de energia para romper com esse padrão. Então, na minha visão, com tudo que eu aprendi até hoje, se eu escolho romper com esses padrões na amorosidade, eu não vou entrar num embate, eu não vou entrar na luta, eu saio da dualidade e eu vou amorosamente aceitar tudo como foi, amorosamente deixar os meus ancestrais com o destino difícil que eles tiveram, se é que foi difícil. Eu vou deixar eles com os conflitos deles, porque eu compreendo que eu sou muito pequena para resolver, isso não cabe a mim resolver. Eu vou cada dia escolher olhar para a minha vida, para o meu problema, deixar de querer salvar o outro. Eu posso querer ajudar o outro, eu posso querer dar uma palavra, uma atenção, mostrar um caminho, passar um ensinamento, mas o que a pessoa vai fazer com isso não é minha responsabilidade. Então eu vou trazendo leveza para minha vida. Então assim eu escolho a cura pela amorosidade. Que isso também é um ensinamento que Jesus trouxe para nós, né? Quando ele esteve aqui, que é ajudar o próximo, amar ao próximo como a si mesmo, e a questão que ele estava tentando ensinar ali é o auto-amor, a autorresponsabilidade e esse cuidado que nós temos com as pessoas e conosco mesmo. Então, quando a gente traz essa questão com os ancestrais, que é muito pesado, é muito denso, porque a maior parte no passado é sofrimento, é perda, é dificuldade, eles sofreram muito, a realidade que eles viviam é muito distante da nossa. Abdicaram de muita coisa. Então, só o fato de eu hoje estar aqui, poder sonhar. Ai, o que eu quero fazer amanhã? Ai, eu não quero fazer nada. Ai, eu quero mudar de profissão, quero viajar. Se você puxar 100 anos atrás na nossa família, será que eles viviam assim? Né? Eles tinham toda a facilidade, eles tinham todo o acesso, que nem a gente estava comentando no início ali,
de energia elétrica, a importância que é a luz, né, a água encanada, né, quando falta água, falta luz, como que a gente faz? A gente sofre. E eles que nunca tiveram luz, nunca tiveram água, né? Muitas vezes tinha que fazer, sei lá, quilômetros para lavar roupa, que está muito distante da minha realidade, pelo menos, da nossa realidade. Então, quando a gente faz esse movimento de rendição a tudo que foi possível, e eu reconheço que eu só estou aqui hoje por conta de toda essa bagagem, mas eu posso fazer diferente, com muita amorosidade, com muito respeito, eu escolho um caminho diferente, eu tenho a aprovação deles, eu tenho a bênção deles. Eu saio da dualidade, saio do conflito, e eu vou focando nas minhas coisas, ajudando as pessoas conforme eu posso, e eu vou seguindo em frente. Eu saio daquele conflito. Saio do conflito, elevou a vibração, naturalmente os emaranhamentos, os conflitos, os padrões, eles vão se dissolvendo com o tempo. Mas, se você baixar a tua frequência, a tua versão aqui de 100 Hz ainda está vivendo nesse conflito, ainda está vivendo nesse padrão. Né? Então, o desafio, além de elevar a frequência, é manter essa frequência. E como que mantém essa frequência? Orando, vigiando pensamentos, sentimentos, comportamentos. Né? Se você mudou e você não sustentou essa mudança, ou seja, tu volta a pensar da mesma forma, agir da mesma forma e sentir da mesma forma, você, com o tempo, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava, né? Porque não sustenta esse movimento. Então, hoje, meu convite para vocês é para que a gente faça essa harmonização ancestral nessa frequência da amorosidade, que a gente faça esse movimento de rendição a esse passado que eles viveram e que a gente, assumindo as rédeas da nossa vida, desse poder pessoal, desse poder de escolha que nós temos, que a gente se permita, se autorize a fazer diferente. Tá? Então, já iniciou aqui o movimento. Eu vou pedir para você fechar os olhos, colocar os 2 pés no chão, respirar fundo. Se você conseguir deixar a tua coluna ereta, porque vai ter todo um alinhamento de chakras à medida que a gente faz essa harmonização. Fecha os olhos, respira profundamente. Respira, solta o ar. Através da tua respiração consciente, você autoriza que todas essas informações que foram trazidas penetrem a nível celular, para que as moléculas já vão atualizando a tua nova realidade, te conectando com a tua versão mais evoluída do futuro, tua versão mais desenvolvida, mais curada, mais preparada para romper com todos os padrões transgeracionais conectados aos ancestrais, que podem ser liberados e dissolvidos hoje. Pegou bem na hora, gatinho. Então, fecha os olhos, respira fundo. Quero que você imagine um campo verde, um gramado. E logo adiante, bem no centro desse campo, você vê uma árvore. E você vai caminhando em direção a essa árvore. Agora a gente vai fazer uma mentalização utilizando a lei da intenção e do desejo, o princípio do mentalismo, para fazer os movimentos de liberação e de cura. Então imagine, você é livre para imaginar, e essa imaginação, a tua própria alma vai trazendo os elementos que você precisa e vai fazer o movimento. Não tem certo e não tem errado. Então você está caminhando em direção a essa árvore. Você para diante dela, admirando toda a sua beleza. E eu quero que você foque na primeira imagem de árvore que apareceu. Como se você tirasse uma fotografia mental dessa árvore.
Perceba o tamanho da copa, a cor das folhas, se tem frutos ou não, a semente, o tronco. E como se você tivesse a visão de raio-x, você consegue ver o interior dessa árvore. Ela pode ser oca ou não. Perceba, olhando abaixo da terra, as raízes. Perceba a espessura das raízes, sinta a textura. O seu olhar faz uma varredura em toda essa árvore, registrando cada detalhe dela. Perceba como você se sente olhando para essa árvore. Se tem vontade de tocá-la ou não. Agora eu quero que você sente-se, que você se sente encostado nessa árvore. Toda a tua coluna encostada na árvore. Você apoia a cabeça nela e fecha os olhos. Vamos ativando Yavalavu, vamos ativando Om Oxum, vamos ativando Companhia de Lis, ativando Cabo Oxóssi, ativando todas as mandalas de cura e de liberação agora. Em 1, 2, 3. Ativando Om Yohan, Om Yohan, Om Yohan. Imagine que da sola dos teus pés e das tuas pernas saem raízes que se conectam a essa árvore. E juntas, as suas raízes e as raízes da árvore penetram mais profundamente na terra, indo em direção ao centro da terra, ao coração de diamante de Gaia, ativando Om Gaia, Om Gaia, Om Gaia. Mãe Terra, por favor, nutra todo o nosso corpo, mente e espírito em vitalidade. Respira fundo. Imagine que uma luz branca sai do coração de Gaia, penetra as suas raízes e volta em direção ao teu corpo, nutrindo todo o teu corpo, todas as tuas células, te aterrando aqui agora, ativando o chakra estrela da terra, ativando a liberação, conexão ancestral. E essa energia que vem da terra, ela inunda todo o teu corpo, até o topo da cabeça. Agora você está conectado com essa árvore e através dela você se conecta com toda a tua árvore genealógica, todos os teus ancestrais. Imagine que à sua frente, nesse gramado, estão seus pais, atrás deles, seus avós, atrás deles, os seus bisavós, e na sequência, todos os seus ancestrais. Veja todas as pessoas que pertencem ao seu campo ancestral, mulheres, crianças. Veja todas as pessoas, até a linha do horizonte perder de vista todas as pessoas. E com muito amor agora, nós faremos a harmonização ancestral. Repita comigo. Meus amados ancestrais, eu vejo vocês e envio a luz divina e curativa para todas as suas vivências. Hoje eu sei que me liguei a vocês por muitas coisas que eu vivi e que me causaram dor e sofrimento. Sei que vivi padrões ligados a vocês.
Eu sinto muito por tudo o que sofreram. Sinto muito por todos que perderam a sua paz. Sinto muito por todos que pagaram com suas vidas e que perderam pessoas amadas. Sinto por todos que não puderam viver uma história diferente. Quem morreu cedo demais e que não pôde completar essa existência. Todos estamos ligados por histórias do nosso sistema. Respira fundo. Hoje eu lanço luz e amor para tudo o que ficou no passado. No tempo de vocês e no meu tempo. É hora de aprendermos com tudo o que aconteceu. Acolher com amor o que vivemos de difícil. Assumir nossas responsabilidades por tudo o que aconteceu. Hoje eu assumo o que eu vivi, o que sinto e faço. E após isso, devolvo a vocês o que pertence a vocês, para que se libertem e soltem outros destinos. Somente podemos nos libertar quando entendemos que somos responsáveis por tudo que sentimos. Podemos resolver nossas questões agora. Eu decido me libertar de tudo que nos prendia à dor, sofrimento, padrões de repetição. Já pode terminar em nós tudo isso. Respira fundo. Sinta que essas palavras, elas saem da tua boca como se fossem ondas, indo em direção a todas essas pessoas na tua frente. Chegando até elas, levando a informação necessária, a cura. E diga: eu olho com amor para todo o meu passado, em especial para as vivências mais difíceis e que ainda me causam sofrimento. Eu sei o quanto me custou isso. Me custou muito. E eu sinto muito. Respira fundo, trazendo a compreensão, o autoacolhimento, a autocompaixão por tudo que você viveu, tudo que foi difícil, tudo que você sofreu, por estar conectada a histórias que você desconhece, por carregar memórias. Respira bem fundo, soltando o ar, você libera tudo que está conectado a isso, moléculas girem, expandindo a nova realidade, atualizando. Hoje eu abro um espaço de entendimento. Olho tudo por outra perspectiva. Eu saio da dor. Finalmente eu saio da dor.
Vejo tudo de forma mais madura, responsável e decido soltar. Eu decido soltar, parar de lutar, de desejar ter outro resultado no passado. Eu escolho enviar o meu acolhimento e amor para que finalmente eu possa me libertar. E assim eu liberto a outros do meu sistema familiar. Eu dissolvo todas as energias negativas que me aprisionaram, em razão da minha não aceitação. Respira fundo. Agora eu quero que você enxergue todas as cordas que te prendiam à tua mãe, ao teu pai, aos teus ancestrais. Veja como se fossem cordões, fios, linhas saindo de todo o teu corpo. Pode sair de vários lugares do teu corpo. E te prendem aos teus ancestrais, aos teus antepassados, às vivências passadas, tudo que te prende ao passado. Essas correntes, cordões, fios, linhas, podem se acumular em algum espaço do teu corpo, em alguma área do teu corpo. Cada uma delas representa uma limitação, uma estagnação, algo que você precisa romper, que você precisa cortar, que você precisa soltar agora. Respira fundo. Vamos ativando Tzedek, ativando Tzedek, ativando Tzedek. No 7, você vai romper todas essas cordas, como se você fosse arrebentando elas com a mão, como se você fosse arrancando elas do teu corpo. Vamos cortando. Corta e liberta, corta e liberta, corta e liberta em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cortando. Respira fundo. Corta e liberta, corta e liberta, corta e liberta em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Respira fundo. Sente a leveza. Imaginou que está rompendo, já rompeu. Vamos pedindo às equipes que estejam recolhendo os cordões, cauterizando todos com a cor azul, encaminhando todas as personas para o tratamento, junto ao Conselho Kármico, junto à plataforma da Estrela Azul, pelos próximos 7 dias. Ativando o Vortex, encaminhando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encaminhando na telúrico subelzão solulaxíneos. Respira fundo. Hoje eu entendo e reconheço as memórias que me conectavam a vocês, que foram dolorosas, mas que já podem ficar no passado. Então eu decido seguir em frente, ir em direção à vida, como adulta que sou, e sigo apenas com os aprendizados. E assim eu liberto todos os envolvidos. Para minha completa paz na alma. Solto todas as experiências de dor, de exclusão, desamor, desamparo e desvalor. Decido viver a partir de agora de uma forma mais madura. No padrão elevado do amor. Gratidão, queridos ancestrais, por tudo que viveram e aprenderam por mim
e por todos nós. Respira fundo. Peço às equipes que estejam encaminhando todos os ancestrais que precisam de tratamento. Caminhando durante a noite, peço que prestem todo o socorro, todo o atendimento. Vamos disponibilizando transporte, encaminhando, sintonizando com as equipes médicas, corrente do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Fritz, Mestre Ramatiz, equipe PAN. Peço também que o povo da mata, as curandeiras, benzedeiras, parteiras, vovazinhas estejam acompanhando. Respira fundo. Permita que no centro do teu peito surja um sentimento de gratidão, de profunda gratidão pela tua vida, profunda gratidão por cada pessoa que veio antes de você, por cada história vivida e por tudo que não pôde ser vivido. Gratidão por todos os sonhos interrompidos, movimentos interrompidos. Gratidão por cada pessoa que nasceu e que faz parte de todo esse campo ancestral. Respira fundo. Receba a força que vem dos ancestrais, receba o apoio, o impulso para ir em direção à vida. Agora é o seu momento de fazer as suas escolhas. Respira fundo. Agora eu quero que você abra os olhos e desenhe nessa folha que você separou ali. Tente desenhar essa árvore que você viu. Quem não trouxe um papel, quiser pegar um pedaço de papel para fazer, se não faz depois também. Você vai desenhar essa árvore que representa a tua árvore genealógica. As raízes representam os teus ancestrais. Tudo aquilo que você recebeu deles. O corpo representa a tua estrutura, que veio do teu pai e da tua mãe, o tronco. A copa representa você, o presente. E os frutos é o que você está gerando, também quem vem depois. Perceba como que essa árvore se apresentou para você, porque ela se apresentou para você, você não escolheu ela. Perceba se ela tem folhas em abundância, se faltam folhas, se o tronco é estreito, se ele é mais grosso, maior. As raízes, se elas são profundas, se são muitas raízes. Eu quero que você escreva nessa árvore, no lugar que você sentir. Todas as pessoas do teu sistema familiar que vieram na tua mente hoje à noite, todas as pessoas que você conhece do teu sistema familiar, teus pais, teus avós, os teus filhos também, os teus bisavós, tataravós. Todas as pessoas têm um lugar nessa árvore. Não importa onde você escreva, aqui o movimento é a inclusão. E se por acaso você não lembra o nome de alguém, você desenha uma fruta, desenha ali um elemento,
que representa essa pessoa. E se vier algum nome que você não conhece, alguém que você não conhece, e você sentir de colocar, você coloca, porque esse é o momento da alma olhar para todos, incluir, reconhecer, acolher. Vamos harmonizando todos os chakras, harmonizando o chakra coronário. Em 1, 2 e 3, harmonizando, limpando o chakra frontal. Harmonizando, limpando o chakra laríngeo. Harmonizando e limpando o chakra do plexo solar, o umeral também. O cardíaco. Esplênico, básico, joelhos e tornozelos, limpando tudo agora. Ativando Maiturã, peço que sejam limpos todos os corpos, níveis e subníveis. Alinhando todos os meridianos. Desbloqueando os meridianos. Vai desenhando a árvore, vai incluindo os nomes e vai observando como ela fica. Vai registrando na tua tela mental, vai olhando. Quando você terminar, você só observa ela. Ela representa você, de onde você veio, para onde você vai, os pontos que você precisa trabalhar também. Quanto você está conectado com a prosperidade, gerando frutos, criando seu potencial criativo. Quanto você está indo para a vida, se você vai com força, bem nutrido, forte, se você também nutre os teus sonhos. Tudo isso representa através dessa árvore. Se você está aterrado, se você está conectado aqui agora. Eu quero que você guarde essa árvore num lugar muito especial para você. Se você quiser colocar dentro da Bíblia ou deixar num lugar que só você tem acesso também. Então, gratidão. A partir de agora eu decreto que está fechado o campo morfogenético do grupo da jornada, tratamento de base. Estão fechados todos os campos dos sistemas aqui presentes. Fechando todos os portais com a chave Yankee, desemariando uns dos outros, desmariando todos de mim, desconectando. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que foi? Alguém quer compartilhar?
Mas bom, energizando ali, né? É um bom sinal o calor, que tá entrando energia, né? Tá reequilibrando. Esse desenho da árvore é como se essa árvore fosse você, né? A tua imagem, mas você em relação a todos que te compõem, todos que vieram antes, todos que te compõem, como que você se enxerga, a tua autoimagem está muito associada a isso também. Então, se quem sentir, pode colorir esse desenho também, se você viu cores, é importante também colocar ali. E se sentir inserir algum outro elemento também, me veio pássaro, alguma coisa assim, quem sentir de colocar outro elemento também. E você pode nessa semana, enquanto você faz o áudio ali da harmonização ancestral, tu pode meditar observando essa árvore, né? Vendo os elementos que vêm, as memórias que ela te traz e como a tua percepção dela muda ou não ao longo dessa semana também, tá? Então vocês podem utilizar isso para incluir na meditação. Ouvir o áudio olhando ela também, ou desenhando, ou pintando ela. Utilizar a cor aqui é bem interessante, que daí já estimula a criança interior também, tá? Mas ela vai compor esse processo dessa semana. E é muito profundo o movimento que vai acontecer nessa próxima semana em relação aos ancestrais. Então perceba como que está o teu humor, se tem oscilação de humor, se fica mais irritado, se está mais leve, se está mais plena. Perceba dores no corpo, se parou de doer ou se começou a doer. Perceba como que você se comporta diante das coisas, tá? Então, como é integrativo, tudo acontece ao mesmo tempo também, né? Então perceba como os sinais chegam. Só esteja atento, não precisa ficar procurando o sinal, né? O sinal ele simplesmente vem. Só que se você tá atento, você consegue perceber ele. Né? Se você procura, às vezes tu coloca pressão. Então só esteja atento ao que vai acontecer a partir de agora. E esse áudio é importante que vocês escutem no mínimo 7 dias. Tá? Esse aqui pode aumentar, tu pode ouvir 14 dias ou até 21 dias quem sentir, tá? Quem sentir conexão. Senão, no mínimo 7 dias, porque tem muita coisa a nível ancestral para limpar, tá? É interessante também anotar, pode ser atrás dessa folha mesmo, pega uma outra folha, vai anotando aquilo que vem de ideias, de lembranças, de memórias, de coisas que você nem lembrava mais que vivenciou, ou questões dos sonhos também, vão anotando porque ali trazem códigos e informações bem interessantes no processo de autoconhecimento de vocês, tá? E são informações para vocês, que é para você acessar, para você utilizar em algo na tua vida daqui para frente, tá? Então é isso, gente. Vou deixar vocês com essa energia, vou deixar vocês com essas informações. Quem tiver algo para compartilhar, sinta-se convidado a compartilhar no grupo, tá? É muito interessante essa troca. E qualquer coisa que vocês sentirem de diferente, pode me chamar, ou no privado, ou lá no grupo mesmo, tá? Também o tratamento vai continuar hoje à noite, durante o sono. Então, coloca um copo com água do lado da cama, quem quiser intencionar uma cura, se não, só intenciona a limpeza, a purificação do corpo, tá? Que vai continuar hoje à noite, ok? Gratidão, muita gratidão por cada um que está aqui presente, por cada um. Um beijo e até semana que vem, quando a gente fecha esse movimento. Tchau!